paz. Eu vou ter uma live muito importante, segunda-feira, se Deus quiser, às 15h30, se tudo correr bem, Deus quiser, sobre a abominação da desolação. E diante desse cenário que a gente está vivendo, né, algumas pessoas estão idolatrando Donald Trump, muitos pastores, alguns pastores, acho que a grande maioria, né, está a favor de Donald Trump. Eu fico muito triste de ver o rumo que a maioria está seguindo, né, de se preocupar muito com o governo dos Estados Unidos, na questão de que tudo que os Estados Unidos faz é como se fosse alguém a seguir, porque a maioria dos brasileiros não dá valor ao solo que tem. E os pastores do Brasil vão tudo embora morar nos Estados Unidos, a grande maioria. É só ficar mais conhecido, alguma coisa assim, eles vão embora para lá. E assim, eles só vêm mais para cá quando é seus cursos, eventos e quando é sobre política, para dar pitaco, né? Opiniões, para conduzir a massa. Essa é a verdade. E dói ouvir a verdade, mas alguém tem que dizer, né? Alguém tem que falar. Porque observar, as pessoas observam. Pregar na rua, a maioria nem quer, né? Ir para o Oriente, onde é proibido falar de Jesus, né? Ninguém quer. Ah, sabe o que eu acho mais estranho? É que alguns desses pastores, lamentavelmente, né, espero que o Senhor tenha misericórdia de... A gente sabe que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Mas, lamentavelmente, a maioria aplaude o que os Estados Unidos têm feito. Estados Unidos quer varrer Gaza, né? Terminar o serviço com Gaza. E ninguém para pensar, são poucas pessoas que pararam para analisar isso, mas analisem uma coisa. Todo aquele território tem história. Todo aquele território sempre houve conflitos na questão de possuir a terra. Aquela faixa lá de Gaza é a antiga Canaã, é a Canaã, é a terra prometida, né? Gaza. Aquele território ali do mar, aquela faixazinha, aquele pedacinho ali, tem história. Até as oliveiras que existiam muito, os israelenses destruíram e replantaram quando recriaram o Estado judeu. Em 1948, a ONU estabeleceu um Estado judeu para aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus. Ninguém tem coragem de falar. Eu quase não vejo as pessoas falar sobre isso. Mas eu preciso falar sobre isso. De fato, eu preciso falar sobre isso. Vamos lá. O mundo vive uma farsa, né? Uma religiosidade tão grande. É uma religiosidade romana, do império que existiu lá atrás. Hierarquias do continente europeu, de toda a parte Europa. Este território onde apóstolos foram massacrados e mutilados. Esse mesmo território onde profetas antigos morreram. Você vai examinar as escrituras no Antigo Testamento, começar o livro de Isaías até Malaquias, você vai ver exatamente os profetas terem grande dificuldade de falar com o povo ao redor, porque todo aquele povo sempre oprimiu
o povo de Deus. Egito, Líbia, Irã, território do Irã, território do Iraque, todos aqueles territórios do rio Eufrates, toda a terra da confusão do Oriente, sempre existiu muitos conflitos. Existiam muitos conflitos porque o povo de Deus nunca quis ser fiel a Deus. O povo que se diz, né? Porque o verdadeiro povo obedecia, mesmo que fosse mandado como escravo para outros lugares. E Deus permitia aquelas destruições, como eu já falei muitas vezes em lives aqui. Deus permitia todas aquelas destruições, né? Por causa da rebeldia do próprio povo. Porque faziam sacrifícios a Moloque, a outros deuses, a deus Azera, a todos os outros, a Baal, a muitos deuses. Faziam muitos monumentos para adorar. Mantinham muitas idolatrias e muitas crenças. E aquele povo sempre se misturou muito. Isso desde o princípio. Tanto é que nós vamos ver os servos de Deus muito preocupados com toda a idolatria que Israel tinha, Jerusalém, as cidades, os países. E os profetas, eles eram chamados para alertar o povo de como que aquele povo fazia tanta coisa errada, mesmo sabendo que Deus os tirou da escravidão na terra do Egito. Mas o povo sempre se misturou. E a gente vai falar sobre isso na abominação da desolação desde o princípio. Nós vamos começar desde o princípio de tudo. Que quem achar que Gênesis 3 é só sobre uma árvore, uma serpente, Adão e Eva, está muito enganado, porque a história é muito mais profunda. Toda a história, desde Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não foi feita para a gente fazer uma interpretação como se estivesse fazendo uma prova do Enem. A Bíblia, ela foi entregue no fato real de homens e mulheres que viveram com Deus e passaram por muitas coisas. E pela fé creram que Deus falava com eles. E assim, para deixar à geração futura a verdade de Deus, para que eles não se confundissem, porque os reis comandavam os territórios, eles escreviam em lágrimas. E no meio de muito sofrimento, as cartas, pergaminhos e papiros se espalharam por toda parte, até nas gerações futuras, a gente vê essa junção de tudo que eles viveram na Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro que é para a gente deixar ali na prateleira, ou a gente abrir e dizer, hoje eu vou decifrar isso aqui. Não, a Bíblia não funciona dessa maneira, porque a palavra de Deus é profética, ela está sempre em acontecimento real. E a gente não pode dizer, como muitos das igrejas, só lê mais a parte que interessa, mas a verdade, meus queridos, é que de Gênesis a Apocalipse, o início revela o fim. E em Salmos, tem uma profundidade muito grande, e no livro de Jó. Porque estes homens, eles profetizavam ali. Não é um livro para massagear o ego, ou para usar como pregação de crescimento, de prosperidade material. Mas é para a libertação daqueles que lêem, e não viver na escravidão dos governos humanos, como até hoje. Porque era isso que Deus via sobre os dominadores dos territórios. Quando Deus dava a terra para o povo, eles estavam andando em fidelidade, o Senhor entregava o exército nas mãos deles e eles ficavam com o território. Quando eles não faziam o que era a vontade de Deus, eles perdiam. Deus sempre esteve com seus filhos e muitas vezes, embora eles não acreditassem, eram levados, como eu falei, em exílio, como escravos vendidos, a fim de Deus poupar aqueles que ainda clamavam para andar numa vida em retidão, a fim de poupá-los, porque se ficassem onde estavam, eram destruídos. Eu já falei várias vezes aqui nas lives. Então, quando a gente vai olhar que aquele território sempre conviveram com muitas crenças, doutrinas, reinados, religiões, brigas entre eles, isso sempre existiu. Porque é desde o princípio esse conflito. E nunca deixou de ter. Mas acontece que em 1948, a ONU, a promotora da paz, não é?
promoveu a paz em 1948. Houve muita matança, sabia? Para poder botar um Estado judeu. A gente não tinha celular, não é? Para filmar. Para eles fazerem vídeos dizendo: socorro! Os judeus estão novamente fazendo massacres. Depois do que aconteceu com Jesus, você não lembra não? Na Bíblia está escrito. O que é que está escrito aqui na Bíblia? Havia muitos grupos de saduceus, fariseus, não é? Saduceus e fariseus eram crenças, alguns seitas, que tinham práticas. Havia muitas religiões severas, e eles tinham um acordo com Roma. Quando viram Jesus chegar e dizer que ia dar uma terra, que falar de um reino, eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam preocupados com o território. E aí, imediatamente procuraram armar o cenário para matá-lo. Paulo vai dizer isso em uma das suas cartas. Estevão morre falando desde o princípio, lá atrás em Moisés, até o momento de Jesus. Que inclusive Estevão foi apedrejado, porque apedrejamento era condenação. Está condenado, apedreja até a morte. Porque aqueles grupinhos que viviam pela lei de Moisés não aceitavam que Estevão estava pela nova aliança, crendo em Jesus. Você sabe disso ou não? Foi por isso que Estevão morreu. E Estevão estava falando a respeito de Jesus. Aqueles judeus não só negaram que Jesus é o Filho de Deus, por isso você vai ver em 1 João capítulo 2. Filhinhos, já é a última hora. Já há muitos anticristos. E eles se foram porque eles não são dos nossos. Para que ficasse provado que eles não eram deles. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, ele é anticristo, porque ele é contra Cristo, ele é anticristo. E foi isso que não só mataram Estevão, mataram João Batista, entregaram Jesus para ser condenado. É claro que Jesus sabia do que ia acontecer, ele veio justamente para isso. Ele sabia que o seu povo não podia dar fruto. Aquela figueira estava seca. E não era o tempo ainda deles compreenderem que eles estavam cegos e surdos espiritualmente. Isaías profetizou isso. Tendo olhos não vão enxergar e tendo ouvidos não iriam compreender. Por quê? Porque não era tempo. Eles estavam podres por dentro. Jesus chegou em determinado momento e vai dizer para Cafarnaum e Judá: tu pensas que subirás ao céu? Eu digo que descerás ao inferno. Porque se em Tiro e em Sidom, os milagres que eu fiz aqui tivesse feito lá, eles estavam até hoje de pé. Mas afirmo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para eles do que para você, Cafarnaum e Judá. O Senhor condenou aquela figueira. A Bíblia vai falar sobre figueira, sobre videira, sobre enxertar. Por que um enxerto de uma videira? Eu tenho um vídeo aí, depois você assiste. Não era tempo. Eles não tinham como ser remidos. Tinham que alcançar outras nações depressa, antes que destruíssem todos eles. Porque era o que eles estavam fazendo com o povo de Deus ali. Naquela cúpula que tem até hoje, aquela redoma toda do Oriente. Irã, Iraque, Líbia, aqueles países, Turquia, de onde veio Abraão, passou por ali tudo. Europa, tem muita história para contar. E é claro que a Europa nunca sossegou. Ela tomava o domínio. Até na época de Jesus, Roma tomava o domínio. E antes do Império Romano, existiram outros impérios. E a gente vai ver Daniel falar deles, que o anjo Gabriel explica para ele. Mas ele avisa que haveriam outros reinos, não é?
É claro que sempre foi sobre governos, sobre homens na liderança do mundo. Mas a Bíblia sempre vai dizer que a gente segue Deus, não os homens. Mas alguns pastores estão cegos espiritualmente, esperando sempre um Messias, não é? Para botar as bandeiras nas igrejas. Um Salvador do Brasil. As pessoas estão apelando tanto que até para o Elon Musk estavam apelando. E outros estão, não sei o que falar. Era bom que Donald Trump governasse o Brasil. Se essa nação se arrepender, é a melhor coisa que deve se fazer. Clamar pela volta de Jesus. Que isso só vai ocorrer no final. Na consumação da última geração. Por isso é chamada consumação dos séculos. Porque já se passaram muitos séculos. Falta o último para fazer a consumação. Porque o último é onde vai estar o quarto império. Onde vai estar alianças que vieram de hierarquias passadas. E essas hierarquias passadas estão de pé. É claro que o avô, o tataravô desses monarcas, desses donos do trono, não estão vivos, né? Mas sobre promissórias e sobre profundos testamentos, seus acordos, alianças e casamentos estão de pé até hoje. E é claro que lá atrás a Europa, ela desbravava com seus navios, suas grandes embarcações, para avançar os territórios dos outros continentes, a saber de uns, o nosso, o Ocidente. Ora, se Salomão tinha grandes embarcações, comitivas enormes, o que dirá da Europa, com todo o seu domínio e seu império lá no futuro? Que para nós é passado. Mas eles invadiram terras, mataram tribos indígenas o tempo inteiro. A história da nossa nação é dividida por estados. E cada estado houve um dominador. Propriedades enormes de canaviais, plantações inúmeras de cafés e muitas outras coisas, e escravos que vinham da África para cá, e a história vai pintar de uma forma mais ou menos agradável, quando a realidade é que a Europa dominou a terra. Mas quando Jesus morreu, houve uma grande matança. Estevão participou disso. Foi morto. Não só ele, os apóstolos e todos que professassem o nome de Jesus. Todos que crescem que ele era o Filho de Deus. Isso foi por muitos longos anos. É tão longo que aqui no Nordeste tem uma história de Branca Dias. Que pelas ordens de Portugal mandou tocar fogo na Santa Inquisição, que durou mais de 200 anos, se eu não me engano, se a informação estiver correta, que eu fui para o Google pesquisar. Muitos longos anos da Santa Inquisição. E vem de onde é a Santa Inquisição? Sempre teve grandes revoluções industrial, na saúde, muitas epidemias e pandemias, para reduzir a massa. E estes dominadores, depois que Jesus morreu, Paulo vai escrever, e Estevão vai relatar lá em Atos, está relatado também, tá? Atos, vai lá, tá Estevão dizendo, vocês mataram Jesus por medo de Roma incendiar Jerusalém. Então aquele grupo de judeus que chamava Jesus de Belzebu e que procuravam matar, inclusive Jesus diz, vocês procuram me matar, e diz que tem por pai Abraão, não é? Eles não podiam entender.
Os acordos deles eram mais importantes com Roma. E é claro que esses acordos não iriam acabar ali. Mas o boato se espalhou demais, que os judeus mataram Jesus. E lá na frente, aconteceu algo em 1947. E a verdade foi ocultada e ninguém pode falar dela. Mas há quem ainda arrisca falar, não é? Mas eles ganharam o Estado. E os pastores das igrejas mais famosas, não todas, mas a grande maioria, vão lá com as suas caravanas, suas excursões, para visitar os túmulos vazios, onde lá está todas as construções de Roma. Em cada túmulo dos patriarcas. É caríssimo passear na Israel. E Israel se tornou um objeto de adoração. A besta dos eventos fez isso. Vocês acham que a besta é um dragão chifrudo? Vocês já olharam para Apocalipse 13 direito e observaram muito bem antes o capítulo 12? No capítulo 12 de Apocalipse revela o início, o meio e o fim. Ali está a interpretação do 12 no 13. Quer dizer, a interpretação do 13 está no 12. E principalmente no capítulo 3 de Gênesis. Uma coroa de 12 estrelas. De 10 mais 2. Bom, os acordos da união, que é um acordo dos poderes, não é? São 12 estrelinhas. E a sua extensão, que é os Estados Unidos, que tem uma longa história da criação dos Estados Unidos, uma extensão, a sua extensãozinha, juntos em 1948 fizeram uma criação. Logo, criação é imagem. E realmente, o mundo, os reis da terra se prostram para adorar Israel. E os pastores falam de Jesus. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não é assim? Mas vão para lá, para o Estado judeu. Fazer videozinhos com aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus e está tudo certo. A Bíblia diz que aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, não tem Deus. Você vai ver isso o tempo inteiro no Evangelho, o tempo inteiro. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Lá em 2 Tessalonicenses 2,9 vai dizer que aquele que não ouvir a voz da verdade será condenado. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Mas o mundo não quer ouvir a voz da verdade. A voz da verdade é o penhor da salvação, é o selo na nossa fronte, é o Espírito de Deus. Jesus morreu, ele veio em carne, foi concebido em espírito para uma obra tão suprema que eles não podiam compreender. Que para Deus se aproximar do homem teria que ser feito pelo Espírito, porque caso contrário não tinha como tratar com o homem fazendo sacrifícios com animais. É de dentro para fora. Não era mais sobre circuncisão do prepúcio, mas é sobre a circuncisão do coração do homem. Mas eles não puderam compreender. Em 1948, já lá, muito lá na frente, do Estado judeu, começa-se as narrativas que nós vemos hoje. E a narrativa de Donald Trump hoje é: precisamos varrer, tirar
Porque agora os Estados Unidos vai tomar o domínio daquele território. Ele quer que o povo da Palestina, da faixa de Gaza, todos aqueles territórios ali, vá para outros lugares, mas não fiquem ali. Em outubro, não do ano passado, mas do ano retrasado, antes de acontecer aquela confusão, o Senhor me deu o Senhor me deu uma visão. Eu vi o mapa de Israel, do lado de Israel, e o mapa que fica do lado esquerdo, a faixa de Gaza, próximo ao mar. Ele me mostrou o mapa se unificando, se beijando. E ele me disse que iria formar um triângulo, que era a pirâmide oculta, e chamou de Egito e Sodoma. E o Senhor me disse ali que isso iria ocorrer. Então, na época, eu fazia live no Instagram, desde 2020, 21 por aí, eu comecei a fazer lives, e eu relatei para os irmãos que me acompanham lá, isso. Quando aconteceu aqueles conflitos, se eu não me engano, acho que foi justamente o ano retrasado isso. Quando aconteceu aqueles conflitos, aquelas confusões de Israel com Gaza, que estava tocando DJ lá do Brasil, e aí eles foram e mataram, ficou aquela confusão. Sempre vocês acreditam em tudo que a mídia disser, não é? Se a mídia disser que o grupo terrorista fez isso, vocês sempre acreditam em tudo, porém nunca, ninguém tem coragem de ir lá porque o medo é tão grande de tudo que faz. Mas existem cristãos brasileiros que vão para lá. E são justamente esse povo que fala a verdade para nós. E eu, depois daquele período, eu entrei em contato, ano passado, com um palestino. Um jovem, muito jovem. E chamada de vídeo. Ele me mostrou as tendas onde ele morava. E onde havia um campo enorme de pessoas desabrigadas. E chorando. Passam fome e muito sofrimento, muitas crianças abandonadas. O povo de Israel atacam desde sempre. E por isso que eles vão reduzindo. E aí vocês pegam os textos isolados e dizem, não, mas é porque Israel vai ter que tomar todo o domínio, não é? É o que vocês dizem. Israel tem que dominar a terra. Imagine se isso fosse aqui no Brasil. Se Benjamin Netanyahu dissesse que vai ter que dominar o Brasil todinho e bombardeá-lo, aí ele cumpre a promessa? A maioria de vocês estão cegos espiritualmente. A besta criou uma imagem e muitos de vocês prostram-se. Os reis da terra se prostituíram com ela, porque aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus está em adultério até agora. Mas vai ter dias de Jeú, e o Senhor me mostrou isso. Eu vou explicando isso pausadamente, eu estou tentando resumir. Porque eu vou fazer a live sobre a abominação da desolação. Mas olha uma coisa. Eu vi uma reportagem agora dizendo, ai, que bom que libertaram os prisioneiros de Israel. E os prisioneiros, crianças de Gaza. E os cristãos que morreram na Líbia. Ninguém comemora? Você acha que numa favela mora só bandido? Esses grupos terroristas, a maioria deles foram criados por interesses de alguém muito maior. Para como aquele que diz, puxe o cabelo deles, e assim nós vamos dizer, puxaram o nosso cabelo, agora vamos atacar. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas imagine uma criança crescer num lugar
onde vê os seus pais morrer, sua família, e viver como um desabrigado, sem saber o que vai comer ou vestir, e cresce no meio daquela destruição. Quanto ódio não tem no coração de alguns ali, para se associar a determinado tipo de grupo, como justiceiros. Porque existem os grupos dos justiceiros e existem os grupos criados por poderes maiores. Vai lá e ateia fogo. Faz isso. Trouxa é quem acredita na narrativa dos governos. A Bíblia diz em Daniel que até o fim haveria guerras e desolações, até que a abominação fosse posta. Vocês nunca pararam para perguntar esse versículo aqui? O que é que vocês vão dizer de Apocalipse aqui? Peraí, que eu vou chegar lá. Capítulo 16 de Apocalipse, verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. O trono da besta é onde para vocês? E por que será que o trono da besta vai ser afetado? Quero ler outra coisa aqui para vocês. O quinto também, tá? Capítulo 6, versículo 9. Fecha a porta aí para mim, por favor. Miguel. Capítulo 6, versículo 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem é essas pessoas para vocês? Ah, são os missionários que saem para ir. Para onde? Aqui no Ocidente é culto da prosperidade. Você pode subir na praça e pregar. Ninguém vai matar você. É raridade isso acontecer. Agora vá para o lado de lá e cresça sendo cristão. Porque a imagem da besta vai arrancar até a sua língua. Que é isso que relatam os cristãos que moram lá. Até hoje, este povo sofre. Alguns dizem, tem 80 anos, 100 anos que Gaza sofre. Não, é muito mais. É toda a vida. Que o povo de Deus é perseguido. Mas depois que aconteceu que as grandes embarcações europeias invadiram os continentes brasileiro, aqui o Ocidente inteiro e todos os outros lugares, o que você sabe do passado do Brasil? Pesquise para você saber que a história do livrinho da escola não é a verdadeira. O que é que você sabe sobre o que aconteceu no continente africano? Pergunte para os mais antigos, se ainda houver. Assim dominaram. E sobre muito custo e massacre, se misturaram os povos. E os dominadores tomaram conta até hoje. Mas qual foi o lugar que está faltando mesmo terminar? Que o poder do povo santo seja destruído. E vocês dizem, quando a igreja for arrebatada. Meu Deus, a interpretação textual, como se estivesse fazendo uma interpretação de texto de uma redação. As pessoas interpretam a Bíblia, o seu próprio bel prazer,
que a realidade é que aqui no capítulo 6, e eu vou me aprofundar nisso, eu acho que nós vamos fazer muitas lives sobre a abominação da desolação. Essa aqui ainda não, eu só estou fazendo um resuminho, para você depois, segunda-feira, começar a acompanhar desde o início. Nós estamos no quarto, tá? Falta tocar a quarta trombeta. Nós estamos no quarto. E quando o quinto acontecer, no quarta trombeta haverá escuridão. E a partir daí começam os 3 ais. Eu tive uma revelação da parte de Deus, eu acho que eu já contei aí na live, tá aí, a respeito do quarto que eu vi, e começou de fato a ocorrer tudo que Deus tinha falado, e vem ocorrendo tudo que Deus tinha falado comigo, inclusive essa situação do Benjamin Netanyahu querer fazer uma grande Israel. E digo e afirmo, quem seguir o que Israel vai fazer, vai cair nos 3 grandes enganos. Cuidado. Porque a narrativa sempre foi uma marca na testa e na mão, não é? Vocês ficam com medo do Elon Musk. Cada um toma um medo. Cada geração tinha medo até dos códigos de barra. As pessoas tinham medo do código de barra, que era marca. O povo judeu nega que Jesus é o Filho de Deus, não é? E carregam a lei de Moisés na testa e na mão até hoje. Porque negam o que Jesus fez. Por isso não carregam o selo na fronte, que é o penhor da salvação, o Espírito de Deus, para transformar de dentro para fora. É uma longa história que nós temos que conversar, porque é muito sério. E voltando para essa pergunta, quem é esse povo que diz, até que se complete? Você vai ver lá em Davi, você vai ver em Jó. Eles preocupados, e você vai ver todo o povo desde o princípio, preocupado com o seu povo que sempre morria. E quem que matava, né, o povo de Deus? Nunca deixou de matar. Você vai ver no livro dos profetas, e nós vamos ver isso, eles falarem sobre a matança do povo de Deus. E você vai ver Deus falar para os profetas que eles tivessem paciência, porque Deus estava fazendo um plano para que a semente do bem fosse preservada no celeiro. Nós estamos longe do furdunço. E o Ocidente, há muitos que entendem esta verdade e agora carrega ela dentro, e não em papiros e pergaminhos ou debaixo do braço. Mas só que lá em Gênesis vai dizer que com dor darás a luz aos teus filhos. E você vai ver Daniel falar que é com muitas dores. Até o fim haverá, até que a abominação seja posta sobre ela. A Bíblia também diz que quando o evangelho do reino for pregado, virá o fim. Também diz lá em Apocalipse que a besta que surge do abismo fará guerra contra os santos. Quando terminarem de destruir o poder do povo de Deus, também fala em Apocalipse o tempo inteiro e fala no livro de Daniel também. Capítulo 7, versículo 23 em diante, aí vai falar que o Senhor vai tomar o domínio e tomar. Porque o Jesus vem. Você já leu o 6º selo, capítulo 6, versículo 9, que fala sobre aqueles, até quando que não vingas o sangue? Logo em seguida, vai dizer no 6º selo, eu vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. E houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando é sacudida por um forte vento, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola,
Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles, e quem poderá resistir? Você observou isso aqui? Capítulo 11 de Apocalipse. Eu não li 11. Eu estava lendo o capítulo 6. Agora, observe o 11. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio. Só que sempre vocês vão pensar que é Moisés e Elias, Enoque, não sei quem, 2 pessoas, porque diz 2 homens. A Bíblia tem muitas coisas que aos olhos nu é impossível compreender. Se ela fosse escrita sem ser em parábolas, ela não estaria aqui. De tamanha perseguição que sempre existiu ao cristianismo. Porque ser cristão é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Lá em Daniel diz que quando este rei cruel causar a destruição, ele será surpreendido pelo povo que vem do Oriente. Por que será? Quem é a besta? E por que o povo do Oriente se irritaria tanto com a besta? Alguma coisa a besta fez. E se ela fará, logo o seu trono será afetado. Quem é a besta? Onde é a casa da besta? Jesus vai dizer em Mateus 24, Lucas 13, Lucas 17, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21, vai dizer. Vamos lá. Eu espero que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos espirituais e que toda vaidade e soberba do ser humano caia por terra, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus não é para a gente ganhar dinheiro e não é para a gente apontar o dedo e fazer comércio ou qualquer outra coisa que seja. Ela é para libertação e entendimento, salvação das nossas almas. Jesus vai dizer em Mateus 24... Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, fujam para a Judeia, para os montes. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. E as traduções antigas, o povo dizia assim, não, porque Jesus vai arrebatar e as mulheres vão ficar procurando as crianças na barriga. Não tem nada disso aí. Eu acho que nós vamos ficar muitos dias aqui nesse YouTube para falar a verdade. Nós podemos falar muitas coisas, mas agora não é o assunto. Ele diz assim, Jesus... Nunca houve e jamais haverá. Como desde o princípio nunca aconteceu esse tipo de coisa.
Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa daqueles dias. Que dia? Está lá em Isaías 66. O dia que Jesus veio antes das dores de parto. Pode a mulher dar à luz o filho antes das dores? Quem é a mulher? A mulher é aquela do princípio, que ela não acreditou no noivo. Aleluia. Abra os olhos espirituais em nome de Jesus. Porque essa interpretação não é minha. Abra os olhos e deixem de soberba. Porque isso é sério. Eu podia ser um jumento falando. E não importa. As pessoas têm mania de julgar. Parem com as suas idolatrias. Assim eram os fariseus, preocupados se não lavava a mão, se não guardava o sábado e via Jesus com os discípulos debulhando milho. Vocês sobrecarregam o povo, não use isso, não coma aquilo. Essas coisas não salvam ninguém. É como um sepulcro, por fora está tudo adornado, por dentro cheira mal. De que adianta ter uma saia lá embaixo nos pés e a língua mais afiada do que os cabelos? Meu Deus! Do que a ponta de uma faca. Estão muito preocupados com aparência, com cabelo, com roupa, com isso, não usa aquilo, não coma isso. E nas igrejas só se falam de prosperidade, de ganhar isso, ganhar aquilo, enquanto os reis estão enganando o mundo. Jesus inicia aqui no Mateus 24 a escrita do escritor relatando a respeito de Jesus e os seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Portanto, Israel e Jerusalém foi derrubada várias vezes por causa da rebeldia do povo, e a Bíblia vai relatar isso o tempo inteiro. Porém, Jesus vai mencionar aqui Daniel. Se não tivesse aqueles dias sido abreviado, lá em Isaías vai falar que pode a mulher dar à luz aos seus filhos antes das dores de parto? Ele estava falando daquela mulher do princípio, que se corrompeu. O princípio de onde caiu. Lá em Gênesis vai mencionar como Adão e Eva que comeu do fruto. Em Ezequiel 31 vai mencionar o Éden. Isaías 14, Ezequiel 21. A Bíblia inteira vai mencionar o Éden, de várias outras formas. Ela está falando sobre a corrupção do ser humano, de deixar que Deus domine ele para ele dominasse a si mesmo, livre-arbítrio. Mas os filhos de Deus vivem pela vontade de Deus e não pela sua própria vontade. E aí lá em Isaías 66 vai dizer, pode a mulher dar à luz? Não vai falar só disso. Vai falar sobre toda... A gente vai ler depois. Eu vou ler tudo. Não hoje. Porque é uma longa caminhada. Então vai falar sobre o pecado do povo. E que o povo queria construir um lugar para Deus. Mas que lugar vocês pensam em construir para mim? Que a terra é o estrado dos meus pés. E lá, em Isaías 66... se não me engano, versículo 7 em diante, vai falar justamente que pode a mulher dar à luz antes das dores de parto. Ora, se lá no princípio, em Gênesis 3, está relatado pelo escritor que com dores você dará à luz os seus filhos, mas que a serpente seria sua inimiga sempre, mas que ela iria gerar um descendente e a descendência. O descendente é Jesus. E ele veio antes das dores, porque os descendentes são gerados com muita dor. Quem são esse povo? Gerado na dor. Imagina. Quando terminar a obra espiritual da presença do Deus vivo, porque todos fomos destituídos da glória de Deus, mas porém Jesus nos uniu
pelo Espírito do próprio Deus, aí sim, na dor, se preparem. Nós vamos ver os palestinos e o povo do Oriente, até mesmo a Europa, vir de barco. Para onde, minha irmã? Para a África e para o Brasil. Se prepare que nos últimos dias da grande tribulação, que muitos dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, vai não. Porque você não examinou direitinho os evangelhos nem Apocalipse. De maneira nenhuma ninguém vai sair daqui. Você nunca leu também Coríntios, não? Paulo explicando, não? Meu Deus, vocês estão cegos espiritualmente. Por que é isso, hein? Bora lá, meu irmão. Coisa séria. Por isso Jesus vai dizer aqui em Mateus 24, então se alguém disser a vocês, olha, aqui está o Cristo, lá está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando os grandes sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas os eleitos não caem nisso, não. Ai, porque está tendo terremoto. Ai, porque está tendo muita destruição. Isso é o sinal dos fins dos tempos. Desde que existe o mundo, a devastação existe. Guerras e muitas... Tem cidades submersas, meu irmão. Terremotos que existiram que destruíram cidades inteiras. Do passado. Aí aqui vai dizer no versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Você sabe o que é logo em seguida? Depois. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, aos quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando o céu se abrir, não só aqui no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos, mas em Apocalipse e lá no livro dos profetas, que você precisa examinar, vai dizer isso. Só depois. Eu acabei de ler em Apocalipse que vão se esconder em cavernas e dizer, esconda de nós montes e rochedos da ira daquele que está sentado à direita de Deus. Ou você nunca leu Jó 5,19? De 6 flagelos ele nos livrou e no 7º o maligno não nos toca. Ou você não interpretou direito o que diz, como foi na época de Noé e nos dias de Ló? Assim será? Você só acha que é por causa da corrupção? Corrupção existe desde o princípio. A remissão e salvação, ela só vem a partir daquele que crê em Jesus para que aceite de verdade a sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é crer no que ele disse. Entender a sua verdade. Assim o Espírito Santo nos trará a verdade que está revelada por meio dos profetas. E não é esses profetas que ficam dizendo, vai ter um tsunami em tal lugar. Isso Deus nos mostra de fato. Mas não é para a gente achar que é por causa dessas coisas que Jesus está chegando. Jesus vai vir. Mas é para fazer com que os seus inimigos estejam embaixo dos seus pés. Como prometeu Deus, que ele se assentará no trono de Davi. Sabe por quê? Que Deus vai... Só Deus sabe o dia que é o dia da vinda. Porque esse dia tem hora, mês e ano marcado. Está lá escrito em Apocalipse 9. É o dia que o povo vai causar grande destruição. Porque esses são espalhados nos 4 cantos da terra. Justamente por causa da abominação da desolação. Que vão causar. Deus vem justamente por causa de mexer no acampamento. Quem achar que ainda vai passar o milênio, não entendeu o que é Jesus reinar. Meu irmão, o negócio é muito profundo para se ler. Eu li longos anos com os irmãos. A gente já leu a Bíblia quase toda. Desde 2020 e 2021 eu tenho falado com os irmãos no Instagram.
Agora observe uma coisa. Que eu já li aqui também, já várias vezes aqui. Lucas 17. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, saibam que está próxima a sua devastação. Então, esse aqui já li no outro capítulo, acho que não é esse aqui não, peraí. Só um minuto. Tô confundindo aqui, peraí, tá? Peraí, que eu tô me confundindo aqui. Pronto, achei aqui. Lucas 17, versículo 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam e nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será o dia do Filho do Homem. Por isso Jesus vai dizer que é como um relâmpago, que é como um abrir e fechar de olhos, que ele vem numa hora em que não espera, que é como um ladrão que não avisa. Sabe por quê? Porque este dia é o dia do juízo, é o dia de pisar o lagar. É o dia em que os reis da terra causarão uma grandiosa destruição. E o Senhor retira antes da destruição. Igual fez com Noé e com Ló. Por isso ele compara como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Ele retira, porque na sétima o maligno não nos toca. São 3 ais depois da escuridão. Abadom, que é a destruição e a matança do povo de Deus, e as mudanças de coisas. Nós vamos caminhar, vamos caminhar. Vamos caminhar pela Bíblia e eu vou mostrar para vocês, à luz das Escrituras, que vocês não podem se prostrar para essa Israel. Cuidado com o engano que vem de lá. E quando o Senhor me mostrou há anos atrás um mapa de Israel se unindo com o outro lado, onde está Gaza, e formava um triângulo, quando foi finalzinho do ano passado que Benjamin Netanyahu foi para a ONU, ele estava lá mostrando o mapa do Irã e Iraque todo pintado de preto, ele dizendo que aquilo era maldição e que o Egito era bênção e toda aquela região, e que eles agora já estão discutindo junto com Donald Trump a nova Israel. Estão pedindo para que o pessoal de Gaza vaze, para que a poderosa Israel tome o domínio. Sim, aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus. Mas aquele povo não pode ficar lá. Donald Trump já pediu para saírem. Há milhares deles espalhados lá. Eles precisam sair de lá depressa, porque haverá uma destruição muito grande. Só que eu afirmo uma coisa também. Os Estados Unidos vai sofrer uma traição horrenda. Um traidor no meio deles. E o plano já está todo feito. Os aeroportos vão ficar fechados. As pessoas vão desejar sair de lá e não vão poder sair. Nesse dia será noite. E serão pegos de surpresa muitos.
porque essa visão eu tive em 2019. E por que eu afirmo com toda certeza? Porque desde sempre que o Senhor me chamou, desde o dia que o Senhor me chamou, todas as visões que Deus me deu, todas elas aconteceram. Todas. E quando eu era criança, eu ouvi do meu pai e da minha vizinha que nos últimos dias eu estaria alertando sobre o final dos tempos. E é isso. Então eu não duvido. E nem posso retroceder por causa de opinião de ninguém. Eu sei o que eu vim fazer. Eu sei o que Deus me chamou para fazer. E preciso alertar. Haverá 3 grandes enganos vindos de Israel. Dias de Jeú está chegando. E outra situação. O povo do Oriente precisa sair depressa de lá. Aqueles que amam a Deus, que creem que Jesus é o Filho de Deus, e quem não crê precisa crer. Porque o plano é perverso. Mas quando a Bíblia diz que eles vão pensar em armar alguma coisa, também eu tive outra revelação e preciso dizer aqui. Eu não lembro qual foi o ano. Eu via o mapa do Ocidente. E via todos os outros mapas, da Europa, Estados Unidos, via o mapa do mundo. E de repente o mapa dos Estados Unidos se transformava num cavalo. E esse cavalo se erguia contra o Brasil. E de repente aquele cavalo caía prostrado e não podia se levantar mais. Quando aquele cavalo caía prostrado, todos os outros cavalos dos outros países europeus se levantavam contra nós. E de repente havia uma escuridão tão grande. E eu via, foi visão, porque eu vi o mapa todo assim, montado assim na minha frente, eu vendo o mapa. Eu fui levada em espírito para um lugar que ao meu redor era escuro, mas ali clareava um mapa do mundo. E depois eu via os Estados Unidos se levantar como um cavalo e caía prostrado. E depois eu via, quando ele caía prostrado, toda a Europa, todos aqueles países levantados como cavalo para nós. E havia uma escuridão e de repente reduzia o mapa do Brasil e ficava pequenininho como ouro, reluzente como ouro. E o Senhor disse assim para mim: isso vai acontecer. Os nossos irmãos vão vir para cá. Vão tentar fazer bagunça na África. Mas o Senhor vai passar uma rachadura de um canto a outro dentro do oceano. Para dividir o continente africano. Eu vi isso em 2019. Uma revelação que Deus me deu. Vão guardando essas coisas aí. Muitas coisas eu vou contar aqui no YouTube. Eu não me importo com o que vai acontecer, não. O que vão pensar, não. Importa que na hora que começar a acontecer, se vocês que vão assistir essa live aqui tivessem na época da pandemia comigo no Instagram, vocês iriam entender como os irmãos, poucos que vêm aqui, que são os que me acompanham numa página fechada, hoje é uma página fechada, antes era uma página aberta e tinha algumas 200 e poucas pessoas, depois ficou sempre 144 pessoas e agora fica sempre poucas pessoas, menos que isso. Mas se vocês pudessem ter acompanhado desde essa época, vocês iam ver cada coisa que hoje vocês iriam dizer: meu Deus, de fato o Senhor está com esta mulher. Mas não preciso estar falando sobre isso. O mais importante é que vocês vão entender agora em diante. Eu creio nisso. Portanto, liguem uma antena bem grande, fiquem alerta. Se o rei é Jesus ou é os governos da terra? Porque eles vão enganar mais ainda o mundo. Cuidado, o engano já está aí. A besta dos eventos já fez a imagem há muito tempo. Deus abençoe.